Muito em breve Jesus voltará. A gente não sabe quando, mas tem essa promessa de Deus e Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Essa expectativa já está aí desde quando Jesus subiu aos céus, no momento da sua ascensão. Depois daqueles primeiros anos, primeiros tempos da vida da igreja, estava recém-nascendo, já havia essa expectativa de que Jesus voltaria em seguida. Mas Deus não marcou a data, não. Ele só disse que vai cumprir, e vai. Como ele cumpre, como já disse, todas as promessas de Deus se cumprem no tempo dele, não é no nosso tempo, não. Então, enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, vamos trabalhando, vamos buscando entender mais e mais o que a palavra de Deus nos ensina. Hoje, nós temos mais um estudo maravilhoso de um capítulo da Bíblia, mais precisamente o capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro. Ele tem coisas maravilhosas para a nossa vida, que são aplicáveis a todos nós nos dias de hoje, embora escrito há tanto tempo do passado pelo apóstolo Pedro. Primeiro século, deve ser no início da segunda metade do primeiro século que isso aconteceu, né? Então, vamos ficar na expectativa de que o estudo de hoje vai ser enriquecedor para as nossas vidas. Vamos buscar a presença de Deus em oração, buscando, antes de apresentar o pessoal da mesa que está junto comigo hoje aqui, buscando a Deus essa palavra de oração para que nós possamos sentir da parte de Deus, o Espírito Santo em nós, trabalhando e nos capacitando para entender a palavra dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celeste, muito obrigado por mais um momento de estudo da Tua palavra. Sempre quando nos debruçamos sobre a Tua palavra, sempre quando buscamos orientação nessa palavra, nós somos amplamente e grandemente enriquecidos, abençoados e crescemos no conhecimento, e quando temos disposição e da Tua parte ajuda e força, podemos também aplicar o que aprendemos no nosso viver. Esse é o nosso desejo, aprender e colocar em prática aquilo que aprendemos para que a nossa vida seja muito mais próximo daquilo que a Tua palavra requer de nós, ou espera de nós, que Tu queres, através do Teu Santo Espírito, moldar em nossas vidas, para que assim possamos ser mais semelhantes àquilo que é o nosso guia, ou aquele que é o nosso guia, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso modelo, nosso exemplo, e que nós possamos buscar sendo imitadores de Cristo. Paulo disse, certa feita, ser de meus seguidores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos chegar nessa posição que Paulo se encontrava, possamos realmente dizer, siga-me, porque eu sigo a Cristo. E então eu posso ser um exemplo para aqueles que vêm depois de mim. Que Deus nos capacite, vai crescermos nesse sentido. Seja conosco, portanto, ó Deus, e nos ajuda a caminharmos nessa direção. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nosso querido Emerson conosco, Elias e também irmã Sara. Cada um se apresenta rapidamente antes de nós entrarmos nos trâmites da nossa caminhada de hoje. Vamos lá? Graça e paz a todos, um excelente estudo para nós, que Deus possa abençoar cada um que está aqui presente, você que está em casa também, Deus possa estar abençoando a sua vida, e se prepare para mais um estudo da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, Elias. Graça e paz a todos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, que o Espírito Santo ele nos ilumine, né, e nos dê capacidade, né, de entender o que Ele quer falar aos nossos corações e aos corações daqueles também que estão nos ouvindo. Boa noite a todos. Eu estou olhando aqui no chat que a Maria Nery está aí. Que bom, lá de Alagoinhas. Viu? Coisa boa, seja muito bem-vinda. E a cada um que está na nossa sala, nós temos ali também outras pessoas, né? Não sei se está dando para Kaique ver. E estamos muito felizes. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos ao nosso estudo. Emerson, no comando. Sim, vamos pegar aqui a nossa Bíblia digital. Se você que tem em casa pode pegar a sua. Vamos fazer a leitura na versão NVI. Então, hoje é o livro de primeira carta de Pedro,
número 5, então vocês podem estar pegando a sua Bíblia. A gente vai fazer agora essa leitura. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como ele testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem um rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dando forças, e o porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Agora a gente vai ao 12. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, lhe escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho. Saudem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. E agora sim, nosso estudo bíblico pastoral. Então, esse é o capítulo 5 da primeira carta de Pedro. E, embora haja divergências, mas essa carta deve ter sido escrita lá na quase final do tempo de Nero, ou seja, pouco antes, talvez uns 2, 3 anos antes de Pedro ter sido crucificado de cabeça para baixo, ainda sob a orientação de Nero. Então, o que nós temos aqui para aprender? Tem um bocado de coisa, não sei se vai dar para aprender tudo hoje. O texto tem instruções finais, por exemplo, que o apóstolo dá aí para os líderes e membros da igreja, destacando pelo menos 3 logo no início, 3 coisas interessantes aqui, que é a humildade, que é a vigilância e que é resistência. Humildade, vigilância e resistência diante de sofrimentos. Então, temos aqui primeiramente o resumo do que nós temos nesse capítulo. A instrução para os líderes da igreja está logo nos primeiros 4 versículos. Apacentar o rebanho de Deus é uma exortação aos líderes, aos presbíteros chamados na carta, que pastoreiem voluntariamente, não por obrigação, não por ganância, mas de boa vontade. Devem ser exemplo para o rebanho e não dominadores, tipo déspotas, sobre aqueles que eles foram confiados. Porque, agindo dessa forma, a recompensa é eterna. Quando o Supremo Pastor retornar, quando Cristo voltar, eles vão receber a coroa de glória, coroa imperecível, que diz no texto, que também diz, num outro texto, uma outra tradução, ela chama essa coroa de imarcessível. Imarcessível é um termo que vem do latim, imarcessibilis, que significa que não pode mudar, ou não muda, não murcha. Ele está fazendo a comparação aqui às coroas de louro que eram dadas aos atletas nas Olimpíadas de então. Hoje nós temos as medalhas, mas naquele tempo eram coroas,
feitas traçadas de louro, que não duravam muito. Logo, logo secava aquilo, murchava, e a coroa não tinha mais aquele vigor e esplendor do dia da coroação, né? Então, ele diz aqui, a coroa que vocês vão receber não murcha, ela é imperecível, imarcessível. Essa é a promessa dele, portanto. E aí, no versículo 5 a 7, ele fala da instrução, tanto para jovens como para não jovens. Submissão e humildade. Os mais jovens devem submeter-se aos mais velhos, todos devem revestir-se de humildade no trato de uns para com os outros. E ele diz, então, ali, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a isso cabe um contraponto que também diz, assim como a soberba precede a queda, a humildade precede a honra. Portanto, não vale muito a pena ser soberbo. Preferível ser humilde, que vai ser melhor no final. E mostra confiança em Deus também aqui, humildade sobre o poder de Deus, para que ele nos exalte no tempo devido, no tempo dele. Pedro, portanto, encoraja seus leitores a lançarem sobre Deus toda a sua ansiedade. E fala de vigilância e resistência, como nós já falamos, versículos 8 a 9. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, os crentes devem estar atentos e vigilantes, pois o diabo, ele cita aqui a forma como o leão faz, o diabo também faz, anda em derredor, rugindo, procurando uma oportunidade para devorar a sua presa. Resistir firmes na fé. Essa é outra questão aí, devem resistir na fé, sabendo que os irmãos em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós não somos os únicos que estamos sofrendo. Nós não somos os únicos que somos rejeitados. Não somos os únicos que somos perseguidos. Em todo mundo isso acontece. E aí fala depois sobre a promessa de Deus, a saudação final. Promessa de restauração. Pedro assegura que após sofrerem por um pouco de tempo, Deus de toda a graça os chamou da sua eterna glória em Cristo, os restaurará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. E aí tem as saudações finais. Pedro envia saudações por meio de Silvano, ou também citando Silvano, ou seja, Silas, por quem escreve da igreja em Babilônia. Essa Babilônia provavelmente é uma referência a Roma, né? Não a Babilônia propriamente dito. E também a referência a Marcos. Ele termina desejando a paz a todos que estão em Cristo Jesus. Bom, essa é uma visão geral. Depois nós vamos aqui, daqui a pouco, entrar em mais detalhes, cada um dos pormenores aí desses temas, mas, por enquanto, nós temos, então, essa visão geral. Eu quero chamar aqui a mesa, que está comigo aqui, para alguma consideração rápida sobre essas colocações feitas até aqui. Muito bem. Já foi falado, né, da importância desse livro e do capítulo, e ele está sendo escrito para uma liderança, não é isso? Aos presbíteros que estão entre vós. Aí a gente podia usar assim, aos pais de família, aos professores cristãos, quem tem um grupo que ensina, né? Na igreja nós temos aqui presente nessa mesa o professor Elias, estudante de teologia, professor da classe de novos crentes, pastor Arno e eu. Então, temos uma liderança na igreja. Então, esse livro também é para mim, é para você que é mãe, é para você que é avó, que é avô, né? Que está ensinando sobre Cristo, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. A nossa casa deve ser uma igreja de Jesus Cristo. Então, é muito interessante quando o apóstolo Pedro encerra essa primeira carta com este capítulo, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Então, os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Então, nós precisamos apacentar os nossos filhos, né? E a gente pode aplicar muito bem nos dias de hoje. É muito interessante essa passagem do início aí, né? Vamos falar apacentar, né? Apacentar, ou seja, cuidar, né? Apacentar o rebanho de Deus, né? Que abrange as funções de ministro,
Isso significa que não apenas para pregar e ensinar a palavra de Deus, mas para cuidar e pastorear o rebanho. Significa agir como um pastor para levar a cabo os deveres de um pastor. Ou seja, o que a gente tem que entender é o seguinte, que esse rebanho que está ao nosso cuidado não pertence a nós, mas pertence a Deus. Né? Pertence a Deus. Ele nos dá essa incumbência, né, de cuidar. E aí vem a questão também, né, nesse caso aí, para poder guiar, né, as ovelhas, para que ela não venha se perder, ou seja, ficar longe dos precipícios, né, para buscar e salvar as ovelhas que se perdem, né, que Cristo a gente vê a parábola, né, de Cristo sobre a questão da ovelha perdida, né, para proteger as ovelhas, né, ele mesmo nos disposto a sacrificar a nossa própria vida, né, o bom pastor, né, e Cristo ele fez isso, para restaurar as ovelhas que se desviarem e fazer com que elas retornem também, né, para recompensar as ovelhas para a obediência e a fidelidade. Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar, né, ser fiel a Deus em todo momento, para manter as ovelhas longe, né, daquilo que possa afastar ela, né, de Deus, para que ela possa afastar da palavra. É a mesma questão, né? Deus cuida do rebanho através do pastor que ele escolhe. Às vezes a gente olha, muitas pessoas dizem assim, eu quero ser líder, eu quero ser ministro, mas às vezes não tem aquela vocação. Deus é que vocaciona, né? Portanto, cada ministro é importante. Cada ministro deve alimentar e cuidar e pastorear o rebanho de Deus. A Escritura não faz rodeio sobre esse fato. A Escritura estabelece exatamente como o ministro deve ser. Aquela pessoa cuidadosa, aquela pessoa atenciosa, dedicada, e saber, né, que tudo que ele está fazendo ali é para a honra e glória de Deus, não para a honra e glória dele. Amém. Ok. Então, na sequência aqui, nós vamos, no primeiro momento, falar sobre esse comentário sobre esse texto, nos primeiros 4 versículos, que, em parte, o que Elias acabou de falar já está dentro disso aí, mas vamos lá. Ele chama aqui, por exemplo, a atenção para os líderes cristãos que devem servir fielmente. Lembrando sempre que ele tem preparado para nós algo que não dá para descrever, é imensurável, indescritível. E Jesus deixou isso muito claro. Houve um momento no ministério de Cristo, inclusive o próprio Pedro que pergunta lá em capítulo 19 de Mateus, versículo 27, Pedro diz assim, aliás, o texto diz assim, então Pedro lhe perguntou, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse, a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Essa é a resposta que Jesus dá a Pedro, quando Pedro diz, a gente deixou tudo, e agora, como é que fica? Né? Então, então, Jesus deixa bem claro que ele vai deixar muito melhor servido do que qualquer coisa que possa imaginar. Então, Pedro se coloca aqui no mesmo patamar dos demais líderes. Ele é coparticipante da liderança à igreja a qual ele escreve. Mostra que faremos parte do reino de Deus quando a sua segunda vinda. Parece que Pedro já se sentia parte desse momento, que ainda não aconteceu, Cristo ainda não voltou. E quanto ainda apacentando rebanhos, que o Elias já expôs bastante aí, só um detalhe, lembrando que naquele tempo não havia cercas. A responsabilidade do pastor com o seu rebanho era grande porque não havia como deixar dentro de um cercado, como nós temos hoje em dia. Então, era necessidade disso aqui. E a igreja é mais ou menos assim, é um rebanho sem cercas. Tem que estar aí cuidando e ajudando para que não se desvie, não corra para um lado para o outro, porque não tem um cercado da onde não possam sair. Não existe isso, né? E tem também nesse texto como não tendo como domínio, ou repetindo o que Jesus já tinha dito durante a prestação do seu ministério terreno,
Pedro lembra a todos os líderes cristãos que eles devem portar-se como servos junto àqueles que Deus entregou aos seus cuidados, não como déspotas, não como dominadores. Servindo de exemplo, os líderes cristãos devem ser um modelo de santidade para outros cristãos, e o próprio Cristo nos deu esse exemplo. Aliás, Cristo deu exemplo em todos os aspectos, né? Ele é o sumo pastor, como Jesus é chamado em várias ocasiões na Bíblia, né? Pedro o chama assim, não somente aqui, mas também no capítulo 2 do versículo, aliás, capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 25, chama de bom pastor por João, né? Capítulo 10, versículos 11 a 12, chamado de grande pastor pelo escritor da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Então, ele é o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor, Jesus Cristo, que é o nosso exemplo. E se nós estamos na liderança, pastoreando um rebanho, um grupo, seja uma igreja como um todo, ou seja, os departamentos e ministérios dentro da igreja, cada líder é um líder sobre aquele grupo que ele está liderando. Coroa de glória, que ele fala também. Deus garante aos seus líderes, pastores, que lhe servem fielmente, segundo o versículo 2 e 3, que receberão um galardão eterno quando vier o reino de Cristo. Mais uma vez, aquela ideia. Coroa que não murcha, coroa imarcessível, coroa que não muda de figura, não deforma, não oxida, né? Vai ficar brilhando o tempo todo. Coroa maravilhosa, essa que nós temos a receber quando a nossa hora de partida chegar ou quando Cristo voltar, né? No dia em que isso vai ser feito, então será para sempre. Não uma coroa dos Jogos Olímpicos, que eles estavam acostumados, que daria a 2 dias já estaria toda murcha, mas algo que vai permanecer para todo sempre. Com vocês, irmãos. Eu destaco o versículo 4, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Quer dizer, participarmos da natureza dele. Que privilégio, né? Havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência no mundo. Então, nós somos verdadeiramente peixes fora d'água neste mundo. A corrupção está aí ao nosso lado, mas nós que fazemos parte de Cristo e as promessas que ele faz, né? Então, liderança e fidelidade. Então, nós, como líderes, o que nós vamos falar para os nossos liderados? Qual deve ser a nossa postura? Nós devemos apresentar a natureza divina. E qual é a natureza divina? A prática do bem, a prática do que é justo, do que é correto, né? Fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Então, isso aí é para cada um. E para você que está no nosso chat também. É de Jesus Cristo? Então, você participa da natureza divina de Cristo. E você precisa viver com esta nova natureza. Eu destaco aqui o versículo 3, né? Como ele fala aqui assim, não sejam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. A gente vê a questão de muitas pessoas querem pôr autoridade excessiva em cima daqueles que ele está liderando. A gente tem vários tipos de exemplos hoje, né? Em muitos locais, muitas igrejas hoje. Que a pessoa praticamente seja dominada por algo excessivo, que às vezes faz com que as pessoas, em vez de aproximar, né, da palavra, da igreja, às vezes até afasta. A questão é que às vezes a gente tem que fazer certas coisas, né, certas exigências com amor e saber também se pronunciar, saber também se expressar também. Mas a gente vê hoje muitos líderes autoritários, parece até que é ele que é o dono do rebanho, parece que é ele que é o senhor do rebanho, né? Mas o senhor do rebanho tem que entender que é Cristo, né? O que muitos têm que entender
que essa incumbência que Cristo passou para cada um, tanto líder, como pastor, como professor, como ministro de música, tudo isso. Agora tem que ter um líder carismático, um líder que saiba liderar, né? Tem que saber também ouvir, né? Que às vezes tem líder que só quer só falar, só quer só impor suas condições. Mas em um grupo, né? A gente tem que saber ouvir o grupo, entrar em concordância com o grupo também. Não colocar sobre assim, um domínio, né, próprio daquela pessoa, mas sim uma coletividade. Agora sim, né, com toda consciência, com todo entendimento. O meu destaque, ele é o 2. Pastoreio rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. E aqui acho que se aplica não só para os líderes, mas para toda a igreja. Que a gente possa fazer tudo para Deus com desejo de servir, com própria vontade. E aí a gente tem que trabalhar isso na nossa mente, que tudo que a gente for fazer para Deus, que seja por vontade própria, que seja com amor, que seja com desejo mesmo de estar ali fazendo aquilo. E a gente tem que ter isso em mente. Esse é o meu destaque. Ok, na sequência desse texto agora, dos versículos 5 a 11, nós temos aí que o povo de Deus pode, aliás, deve humilhar-se diante de Deus. O povo de Deus deve humilhar-se diante de Deus. Não dar lugar ao diabo e, ao mesmo tempo, ter certeza de que Deus dá vitória que dura para sempre, que não é alguma coisa passageira e efêmera. Quando ele fala sujeitai-vos, Pedro lembra da questão especificamente dos jovens que eu diria aqui, talvez mais recentemente chegados ao conhecimento do Evangelho, os novos na fé, pode ser incluído aqui também nesse sentido. Mas jovens também no sentido de idade, né? Que estão aí, devem não desrespeitar a autoridade dos líderes da igreja, mas submeter-se aos líderes como seus liderados, né? Sendo liderados desses, né? Então, o que Tiago diz na sua carta, pronto para ouvir, tardio para falar, talvez se aplique aí, né? Que realmente esteja pronto para receber ensinamentos para depois começar a falar, né? Se encaixa aqui. Resiste. Deus age de um modo totalmente contrário aos presunçosos, aos arrogantes, aos soberbos. Características que elas não são encontradas naqueles que não têm atitude de submissão, elas estão presentes na vida desse pessoal. São presunçosos, são arrogantes, são soberbos, e isso não cabe ao líder, não cabe ao crente que não é líder, mas que é liderado também, né? E fala em humilhar-vos todos um dia se humilharão diante de Deus, todos vão. A Bíblia diz que todos dobrarão seus joelhos, toda língua confessará, né? Nós que somos cristãos temos o prazer de fazer isso agora, mas aqueles que não fazem, não querem fazê-lo naquele dia, farão de qualquer maneira. Todos confessarão. E no versículo 7 vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, não no sentido de jogar, mas de colocar nas suas mãos aquilo que nos pesa demais, tirando de nossos ombros e colocando sobre o Senhor, né? Que ele tem cuidado de nós, né? Depositando sobre os cuidados do Senhor. Também no versículo 8 vai falar sobre sobriedade, né? Que significa ter disciplina, pensar de maneira sensata e não de maneira tola, vigiar. Devemos estar atentos a todas as ciladas espirituais que a vida nos prepara e andar corretamente para evitarmos o tropeço. E, mais uma vez, citando o adversário, Satanás, nosso adversário, nosso inimigo declarado. Ele nunca deixa de ser hostil para conosco. Ele está constantemente nos acusando diante de Deus. Isso nós temos em várias partes da Bíblia. Lá do livro de Jó, nós temos isso claramente. Nós temos em Zacarias, nós temos em Lucas, nós temos em Apocalipse, vários lugares da Bíblia nos mostram isso aí, que o diabo anda aqui pronto para sempre nos atrapalhar.
bramando como leão. Satanás é astuto e cruel, né? Ele nos ataca quando menos esperamos e a sua intenção é destruir completamente, se ele pudesse. Né? Quando ele foi rechaçado por Cristo, depois da terceira tentação, arreda Satanás, sai fora daqui. Ele nunca mais teve um confronto com Cristo, mas com os seus seguidores, sim. Com os seus seguidores, ele conseguindo derrubar algum para causar escândalo, ele faz, porque o objetivo dele é causar escândalo para Cristo, a quem nós servimos. Nós somos peixe pequeno. Ele quer atingir Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Aí ele fala, resistir firmes. Versículo 9. Está dizendo que devemos resistir e não fugir. Resistir. Lutar e não correr. A vitória vem quando permanecemos firmes com Deus, pois Deus é maior que o nosso inimigo. Isso não podemos nunca esquecer. Sabemos que ele pode vencer. Se nós não podemos, mas ele vence. E outra coisa também, sabendo que ter conhecimento do fato que outros cristãos também estão sofrendo isso, como nós já dissemos ainda há pouco. Não somos nós os únicos. Outros, em outras partes do mundo, sofrem também. Quando passamos por dificuldades, convém lembrar que não somos nós somente nesse mundo que passamos por isso. O mundo todo está cheio de gente, seguidores de Cristo, que estão passando por privações e necessidades. Nós não somos os únicos. Mas ele vai nos aperfeiçoar, que o que nós passamos, exatamente esse burilamento que acontece, é para o nosso aperfeiçoamento. Assim como um ortopedista coloca no lugar o osso quebrado, Deus colocará no lugar nossa vida desestruturada e nos tornará completos, sarados, perfeitos. Ele vai confirmar. Deus nos dá estabilidade, apesar de toda a instabilidade que estamos inseridos no mundo, que sempre nos faz sofrer. E com isso, Deus vai nos dar força, ele vai nos fortalecer, capacita para que sejamos bem-sucedidos. Sucedidos em tudo que fizermos. Para ele, é claro, né? Ele vai fortificar, porque somos sempre atacados pelo inimigo e precisamos dessa força de Deus para não sermos vencidos pelo inimigo, para que não venhamos a cair. Então, temos que encontrar nesse verso o seguinte, reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Esses 4 termos que nós podemos destacar nesse versículo 10. Reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. E o versículo 11 fala da glória e o poderio. Deus tem o controle de todas as coisas nesse mundo que pode parecer que está desgovernado. Não está. Deus está no controle. O ato de responder o amém, que está nesse texto aí, né? Versículo 11, ele vem de uma tradição judaica que usava muito, desde aquele tempo já usa muito isso, né? Dito como é verdade. O amém significa exatamente isso, que assim se faça, ou assim eu concordo, assim é verdade. E Jesus usa muitas vezes amém e amém, ou seja, confirmando verdadeiramente isso é verdade, né? Desculpa a redundância aí, né? Mas isso aí. Então, o amém está aí nesse versículo 11, que parece que a carta termina ali, mas não termina, não. Ela continua depois com mais alguma coisa. Então, se até responder amém, que nós temos muitas vezes hoje, às vezes nós nem pensamos nisso, mas precisamos pensar. E não dizer um amém à toa. Queremos realmente dizer que o que está sendo dito, eu concordo com isso, eu confirmo com isso, essa questão. Então, esse amém deve ser equilibrado, não dito de qualquer maneira. Deus nos possa ajudar. Lá em Filipenses, versículo 4, versículo 20, nós também temos a respeito dessa questão um pouquinho. Pois não, vocês aí com a palavra. Vamos lá. É um capítulo muito bom, e aí não dá para a gente destacar 1 ou 2 versículos. Aí eu vou destacar aqui. Poxa, porque o 6... 14. Porque o 6 ele começa falando que para se humilhar diante de Deus, que ele vai te exaltar no devido tempo. O 7, ele fala para lançar sobre ele toda ansiedade. E o 8, ele alerta sobre o tempo que a gente vive. Não, sobre ser sóbrio
e para a gente vigiar, porque o diabo está ao nosso redor. E aí, se a gente parar para pensar, em cadeia essa situação, porque aí aquele cristão, aquele irmão que não está diante de Deus, não confia a sua vida em Deus, que está mergulhado na ansiedade e que acaba sendo fragilizado e aí dando espaço para esse diabo que na palavra fala que está ao redor. E nesse momento de fragilidade do cristão, que o diabo pode entrar na vida da pessoa e a pessoa nunca mais conseguir voltar, reagir de novo. E aí no 9 acaba vindo um consolo de que não é só eu que passo por isso, não é só o irmão que passa por isso, mas sim todos, e o 10 vinha a recompensa, né? O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E fala aqui que é durante pouco tempo. Aí eu tenho 30 anos, a irmã Jussara tem também. Tem até uma mensagem do Conectado hoje interessante, é para os mais experientes. Então, a pessoa que vive hoje 120 anos é pouco tempo. A Bíblia está dizendo que é pouco tempo. Então, o que a gente vive aqui, o que a gente passa aqui hoje é pouco tempo, é muito passageiro, é muito rápido, é um sopro. E aí fica a mensagem, né, para os jovens que estão assistindo, que vão assistir esse estudo de hoje. O diabo está o tempo todo atrás de você, jovem. O diabo está ao seu redor, esperando essa fraqueza sua, esperando você estar num momento de ansiedade, um momento que as coisas não acontecem, é esse momento que você tem que buscar mais a Deus, porque lancem sobre ele toda a ansiedade, porque eles têm cuidado de vocês. Deus ele tem um controle de tudo, então entregue a sua vida a Deus e vigie para que não tenha nenhuma brecha para que o inimigo venha, esse inimigo que aqui na Bíblia fala, que está ao nosso redor, que ele não venha a nos atormentar e nos tirar da presença de Deus. Kaique falou uma coisa que é certo. Hoje tem muitos versículos aqui que a gente não pode estar se destacar, mas destacar praticamente todos, né? Eu destaquei praticamente aqui o versículo 5, né? Versículo 5 a 6, né? Que fala sobre a humildade e a submissão, né? A importância, né, da humildade, né? A submissão dentro da igreja. Dentro da igreja. A submissão é uma virtude que reflete a ordem divina e promove a harmonia na igreja, dentro da igreja. A humildade é uma faixa etária, e Paulo aqui ele não fala uma faixa etária de idade, né, para todas essas questões. É todos nós. A humildade é essencial para manter relacionamento saudável e promover a unidade na igreja. A igreja ela tem que estar unida, ela não pode estar separada. Até para poder também enfrentar, né, as dificuldades que vêm pela vida. Nessa questão, como a gente falou no instante aí, né, o diabo ao redor de cada um para poder nos atrair para o que ele quer, para as coisas dele. E assim, dificuldade, todos nós vamos ter. A depressão, a ansiedade por querer que as coisas aconteçam. Mas às vezes a gente quer que as coisas fora no nosso tempo, mas não no tempo de Deus. Então, assim, como o Kaique falou, né? A nossa ansiedade tem que entregar a Deus, colocar nas mãos de Deus. É Ele que vai nos consolar os nossos corações e os nossos desejos nas mãos dele também. Agora temos que entender o seguinte, que é no tempo dele, não é no nosso tempo. A gente tem que esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito e agradável para cada um de nós. E às vezes a gente quer que seja no nosso tempo, e às vezes quando a gente faz coisas que não está no projeto de Deus para nossas vidas, aí vem o arrependimento. E aí as coisas não fica boa para nós. Mas é aquela questão, o que eu digo é que devemos esperar o tempo de Deus para a nossa vida. E que possamos crescer nisso aí, né? Aprender mais e mais nisso aí, porque o inimigo, ele joga pesado. E o desejo dele é querer vencer. Agora, se nós não tivermos sabedoria
Se nós não entregarmos na mão de Deus, pode ter certeza que a gente pode ser derrotado. Mas quando a gente coloca tudo na mão do Senhor, né, na esperança em Deus mesmo, pode ter certeza que nós somos vencedores. Assim como Cristo fala, como Paulo fala, né? Nós somos mais do que vencedores. E aí, antes de... Eu te interrompi, você travou, antes de você parou de falar? Não, te interrompi não. Antes de o falar, eu gostaria de falar que sobre o versículo 7, lancem sobre ele toda ansiedade. Aí a pessoa pode ter alguém nos ouvindo que está em tratamento médico, e aí não. Eu vi na live lá da Guerra Baixa da Pérola que eu tenho que largar, tenho que lançar sobre isso toda ansiedade, aí vou largar o remédio fora. Não, não é isso. A gente tem até uma live falando sobre isso aqui, que é uma coisa complementa a outra. Eu acho que você pode falar um pouco mais até sobre isso, mas tem que pontuar isso, que Deus também instruiu os médicos para poder nos orientar nessa situação também. Muito boa colocação, Kaique, muito boa. Então, às vezes, a pessoa está no nível de estresse tão alto, uma ansiedade tão grande, que a química do cérebro ela se modifica. Então, a gente tem que ir ao médico para tomar a medicação adequada para o cérebro voltar a pensar de maneira coerente. Mas, juntamente com isso, aí foi muito bem colocado, a gente sabe que Deus está conosco. Isso é bem interessante o que Kaique colocou. Uma coisa complementa a outra. Só a medicação ela não é suficiente. Tem a medicação, tem os conselheiros, mas tem a minha parte de confiar, de entregar a Deus, lançando sobre ele e descansar verdadeiramente. Verdadeiramente. Eu quero só destacar o versículo 5, porque os meus coleguinhas da sala já falaram bastante sobre os outros versículos. Mas eu quero retomar o versículo 5. Olha que coisa bacana. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Aqui pode ser jovem de idade, como Kaique, 30 anos, ou pode ser um jovem crente, que está recém-convertido. Então, ele está dizendo assim, sede sujeito aos anciãos. E aí ele disse, sede sujeitos uns aos outros. Isso é a característica de pessoa humilde. A humildade, ela dá essa característica. Elias vem e fala, irmã Jussara, olha, assim, assim. Eu falei, nossa, legal, Elias. Obrigada pela sua palavra. Mas, às vezes, a gente vai dizer isso para uma outra pessoa se ofende e fala de uma maneira bem diferente. Isso não é característica do humilde. Né? Então, a pessoa não pode estar soberba. Ninguém pode falar nada comigo, ninguém pode me corrigir. Aqui está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo, sede sujeitos aos anciãos. O que é ser sujeito? O que vocês entendem aqui da mesa? O que é ser sujeito ao outro? O que é sujeitar-vos ao outro? Quero ouvir vocês. Bora lá mesmo. Sujeitar é o que eu posso entender de sujeitar, é você aceitar, né? Aceitar, ser obediente, né? E, vamos supor, sujeitar, vamos, aquilo que ele está falando, que seja conforme a palavra, né? Nesse caso. E ser obediente também. Como eu falo, liderança com o liderado. Vale lembrar aqui, Elias, que o povo se rebelou contra Moisés e Arão e nós sabemos muito bem o fim deles. Sabe por quê? Quando há rebeldia, e o Elias falou muito bem, na palavra, não é só botar um título de líder e de presbítero que eu posso dominar a turma, não. Na palavra limpa, pura, humilde, suave, não com invenção de moda, com interpretações das mais malucas, não. Sujeitava aos anciãos. Quem são os anciãos? Pelo menos a gente imagina que são os sábios, que são os mais maduros, os que já têm uma experiência com Deus, uma caminhada maior.
né? Não só senhora, irmã, em várias partes da palavra no Velho Testamento, quando tinha uma reunião, né, chamava os anciões para participar da reunião, para que ele transmitisse o que foi dito para o povo. Isso. Em cada tribo, nesse caso, né? E Provérbios, Salomão vai dizer, né? Na casa dos conselheiros a sabedoria. Kaique deu uma palavra aí para a juventude, jovens. E aí eu reforço o que Kaique falou. Ô, turminha, ouve o pai e a mãe, obedeçam, para que se prolonguem os seus dias. E aqui o apóstolo Pedro está falando, jovens, ou da idade, ou jovens crentes, no sentido de pouco tempo. Sejam submissos, sejam obedientes. Sejam obedientes. Né? E eu creio que isso traz unidade para a igreja, isso traz harmonia. Pode reparar. E Cristo, em momento nenhum, incentivou alguém a ser rebelde. A ninguém, muito pelo contrário, inclusive aos dominadores romanos da época. Ele nunca chegou para os discípulos dele, quebra o pau. Nunca falou isso. Pelo contrário. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se o irmão te bater no rosto, dá outra face. Se vai andar com ele uma milha, a capa, né? Dê a capa para ele, caminha com ele. Totalmente diferente o que Cristo ensinou. E isso traz harmonia. Eu sempre digo, eu posso não concordar, mas eu posso cooperar. Né? Eu posso cooperar. Eu sou dos cultos da manhã. Vamos votar. Jussara quer culto matutino. A grande maioria prefere culto noturno. Eu vou com a mesma alegria. Com a mesma alegria. Eu quero cooperar. Eu quero que todos nós estejamos bem. Mas Jussara preferia culto matutino. É isso que eu digo, a gente não precisa tirar as nossas ideias, o que a gente sente, o que a gente acha. Mas quando há um grupo, eu tenho que fazer de tudo para cooperar. Isso é sujeitar. Então, eu me sujeito aos líderes da igreja, eu me sujeito ao pastor da igreja, que é muito justo, muito correto, leva tudo para a assembleia. Se a assembleia quer meia-noite, vai ser meia-noite. Se quer 5 horas da manhã, vai ser 5 horas da manhã. Ele cumpre o que a maioria, e ele também vai com muita alegria. É a unidade. A unidade. E né? aí, Então, essa questão do sujeitar, né? Assim, ser submisso. E aí a gente jovem, não digo nem no contexto da igreja, mas na nossa vida cotidiana a gente tem essa presunção de achar que os mais velhos não sabem das coisas, porque tem uma dinâmica diferente, a gente vive hoje num mundo mais acelerado, tem uma outra dinâmica para as pessoas que nasceram na década de 60, 70, 80, e às vezes a gente quer atropelar isso, e às vezes a gente nem considera o que é certo, o que é errado, isso na nossa vida cotidiana. E pior ainda na igreja. E na igreja a gente tem que lembrar que os nossos líderes estão lá debaixo da vontade de Deus. E se eles dão um direcionamento, eu acredito que é através do Espírito Santo. A gente tem que acreditar que nossos líderes estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Então a gente tem que estar sempre nesse pensamento de que se a pessoa decidiu dessa forma, porque foi o Espírito Santo que conduziu a situação. A gente tem que estar sempre pensando nisso, agora sempre também analisando a palavra, para poder não chegar e aparecer um doido querer reescrever a Bíblia como já tem, reescrever a Bíblia. Não, tem que estar dentro da palavra. Aí você tem que ser obediente, como ele falou, e segurar nossa correria, nossa loucura de jovens de hoje e ouvir o conselho dos mais velhos. Então, quem não se sujeita é o quê? É rebelde. rebelde. A rebeldia está em vigor, né? Então, isso não é só a questão da liderança geral, liderança de grupo é a mesma coisa. Se é um grupo, se o líder do grupo tem uma orientação que é dada ao grupo, então os componentes do grupo devem se submeter a essa liderança. Perfeito. Senão,
Certo, que tem um espírito de rebeldia reinando. Né? Bom, chegamos na conclusão, versículos 12 a 14. Conclusão da carta, dessa carta, que Pedro escreve mais uma depois, né? Pedro lembra, então, nesse finalzinho aqui, aos seus leitores, que os cristãos devem edificar uns aos outros. Isso. Uns aos outros. Essa é a questão, eu ainda não fiz isso ainda, mas ainda vou fazer, coletando os uns aos outros ao longo do Novo Testamento, que tem muitos. Tem muitos. E aqui Pedro tem um desses aí, que edificando uns aos outros pelo exercício da graça e do amor de Deus. Né? Lá no versículo 12 ele fala de Silvano. Silvano é o mesmo Silas. Olha. É o mesmo Silas. É o nome aramaico para Silas. Silvano. Ele trabalhou com Pedro e com Paulo. Né? Lembra dele? Ele é citado em vários textos. Atos 15, 40. Em Atos 16, tem 3 vezes a citação dele. Atos 16, 19, 25 e 29. Esses 3 versículos. 2 aos Coríntios 1, 19, e 1 Tessalonicenses, Paulo faz referência a ele também. Lá em Atos 16, principalmente no versículo 25, nós encontramos ele fazendo dueto com Paulo na prisão, lá em Filipe. Né? Eles cantavam à meia-noite, cantavam e oravam, estavam fazendo dueto os dois lá, né? Com os pés e as mãos presas no tronco, cantando. Né? Esse é o Silas que ele está tendo aqui. E Paulo fala nesse texto, aliás, Pedro fala nesse texto, testificando, testemunhando. Esses 2 termos estão no gerúndio. O que é gerúndio? É ação contínua. Ação que começou e continua acontecendo. Né? Pedro usa esses termos aí, esse verbo aqui no gerúndio, para mostrar que ele estava realmente comprometido a testemunhar a verdade de Deus, que não tinha vergonha disso. Quanta diferença desse Pedro para aquele lado da prisão de Jesus, hein? Não conheço esse homem, nunca vi, nem sei onde é que é. Aqui ele está aí, dizendo, não, haja o que houver, venha o que vier, estou testemunhando dessa verdade, né? Tem outra diferença nesse negócio, né? Versículo 13 fala da vossa coeleita, se refere à igreja da qual Pedro está escrevendo, palavra grega para esse substantivo feminino. Usa esse termo para Babilônia, se referindo a Roma, metaforicamente, como eu já disse, né? Mas aí ele fala do meu filho João Marcos. É filho dele? Não, é filho espiritualmente falando, né? João Marcos provavelmente alguém já quer dizer, os estudiosos da área argumentam que o Evangelho tem o nome de Marcos. Ele foi escrito por Marcos, mas ditado por Pedro. Né? Pedro e Marcos tinham uma ligação que ele chama ele de como se fosse um filho, mas é filho espiritual. Então, Marcos tinha uma relação muito próxima com Pedro e vice-versa. Né? E o versículo 14 termina aí falando assim, com ósculo de amor, ósculo santo, beijo no rosto. Então, os judeus, primeiros cristãos judeus, que saudavam seus irmãos com um beijo no rosto, beijo de reconhecimento do outro. Pedro está falando aqui, exortando os cristãos a tratar seus irmãos como parte da grande família espiritual de Deus, que nós encontramos também em Romanos 16, 2 aos Coríntios, capítulo 13, 1 Tessalonicenses, falando a respeito disso aí, né? Paz, é assim que ele termina, paz, mais uma vez desejo paz. O desejo de Pedro é que todos os cristãos que estavam sofrendo experimentem a perfeita paz de Deus na sua vida. Apesar das limitações, apesar do sofrimento, mas que haja no seu íntimo paz. Porque quando Emerson ainda falou o pouco tempo aqui realmente, se uma vida aqui for longa, de 100 anos, de 120 anos ou mais, é pouco tempo. Porque a eternidade não se mede. Né? Então, a visão que Pedro tem aqui é a eternidade. O tempo que passamos aqui é ínfimo, é muito pequeno. Então, nessa vida que nós estamos aqui nesse mundo, por mais que estejamos, talvez, em limitação ou sofrendo, vai ser pouco tempo, pouquíssimo tempo, porque a eternidade é eterna. Maravilha, né? Maravilha. Maravilha mesmo. Principalmente a questão de uns aos outros.
ósculo de amor, né? O beijo, né? Ósculo é o beijo. Quer dizer, intimidade com o outro. Naquele nosso mês de novembro, né, que está findando, que nós tivemos de ações de graças, e algumas histórias ali me tocaram muito dos irmãos. Eu não sabia. Eu não sabia, por exemplo, que... Quem foi que falou? Anailton. Anailton, do neto dele, que poderia ficar cego. Nasceu com glaucoma. Olha, esse mês foi tão marcante na minha vida que é o que eu falo sempre. Nós não podemos brincar de sermos irmãos. Nós somos irmãos. Irmãos de verdade. Então, eu preciso saber do outro também. Mas a gente não vai entrar na vida do outro. O outro tem que ter confiança de compartilhar. Né? Eu não posso obrigar as pessoas a falarem. Nós podemos trabalhar esse ano de 2025, 25 anos de Pérola, com esta perspectiva. Somos uma família. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos cuidar uns dos outros. Eu acho que a nossa igreja está no caminho certo, mas podemos melhorar. Então, uns aos outros aqui é muito bacana. Pensa como se você estivesse no lugar do outro. Você ia gostar? Você ia gostar de alguém falar de você em vez de ir a você? Ô, Ju, olha, posso falar uma coisa? Isso assim, assim. Ia ser tão melhor para a gente. 6 coisas Deus detesta e a 7ª ele abomina. Intriga entre irmãos. Mas, Jussara, eu não tive intenção, e eu tenho certeza que não teve. Mas o diabo faz essas tramóias. E a gente tem que estar esperto para termos uma igreja harmoniosa, pessoas humildes, generosas. E aí, no grande dia, o Senhor vai dizer: você vem da onde? Venho de Pérola, igreja do meu coração. Eu gostaria de escutar isso do Senhor, né? Porque a gente quer fazer o que o Senhor diz. Então, esse é o meu destaque desse finalzinho. Meu destaque é quando ele fala sobre, né, que devemos nos manter firmes na graça. Na graça, né? Entender o seguinte, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas na graça de Jesus Cristo, né? Essa graça que veio sobre nossas vidas, esse favor de Deus é imerecível, né? Que nós não merecemos mais a graça dele, mas ele derrama a sua graça sobre nossas vidas. É um tema, né, que a gente pode olhar, é um tema na mental da Bíblia, né? Que até no Novo Testamento, no Velho Testamento, a gente vê a graça de Deus em cima do povo de Israel. E lembrando que essa graça, ela tem que nos sustentar, independentemente das provações, das coisas que vêm sobre a nossa vida. É lembrar que é essa graça que nos dá a vitória. É o crer, né, no que Cristo ele nos prometeu. Ela nos sustenta na nossa caminhada cristã enquanto nós estivermos aqui neste mundo. É essa graça que nos dá a vitória, né? Porque a gente crê naquele que já é vitorioso. É essa graça que tem que manter a nossa vida firme naquilo que a gente crê, né? Que é a nossa salvação, que é aquela, quando Cristo fala, né, que ele vai preparar lugar para cada um de nós, para nós. É essa graça que a gente tem que manter firme no nosso coração e nunca desistir, por mais que a gente possa ver as coisas ao contrário daquilo que a gente deseja, né? Mas a gente tem que entender que Deus, ele é poderoso para nos livrar, para nos guardar. É nessa graça que a gente tem que manter firme a nossa caminhada enquanto nós estivermos aqui nesse Egito, né? Vamos falar assim mesmo, né? Nesse Egito, até chegar a Canaã Celestial. Amém. Maravilha. Esse último trecho, eu fiquei assim, poxa, onde eu vou achar destaque aqui? Acabei que o 13 me deixou curioso, porque ele fala: aquele que está em Babilônia também eleita, envia saudações, e também marque meu filho. Só que a Babilônia foi já muito antes, né? Aí eu pesquisando, eu vi que esse termo Babilônia está se referindo a Roma, que tinha as mesmas características da Babilônia: riqueza, poder, corrupção, e a principal delas, que era a opressão sobre o povo de Deus.
E assim, assim como o povo de Israel foi chamado a permanecer fiel durante o exílio na Babilônia, eles também, na época, deveriam permanecer firme, deveriam permanecer firme sobre o regime romano, sobre eles também. Só que aí eu trago para nós hoje, a gente também tem que se manter firme o regime que o mundo tenta nos impor. Porque a todo tempo o mundo tenta impor, apagar os atributos da Bíblia, os mandamentos da Bíblia. De tempo em tempo, eles inventam algo novo que vai para poder apagar alguma orientação da Bíblia. Então, que a gente possa também se manter firme a Deus e exilados espiritualmente no mundo, do mundo. E é isso, meu destaque. Muito bem. Ok, eu acho que completa aqui o nosso caminhado de hoje. Não esgotamos o assunto, tem muita coisa mais que ainda passa, não dá para a gente assimilar tudo, né? Mas são ensinamentos maravilhosos que nós estamos assim destacado aqui para nossa compreensão e aplicando isso em nosso viver. Deus abençoe a todos nós e aqueles que vão ser beneficiados ouvindo esse estudo, tendo acesso a esse conteúdo, que sejam também, pelo Espírito Santo que em nós habita, sejam também eles abençoados onde estiverem. Amém, maravilha. Então, para encerrar esse momento, vamos encerrar orando. Vou pedir para que nosso irmão Elias faça essa oração, entregando esse momento de estudo, tudo que a gente aprendeu hoje, na mão de Deus, que a gente possa colocar em prática em nossa vida. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, por esse estudo que foi muito gratificante para os nossos corações, para o nosso entendimento. E eu creio também, Senhor, que foi também gratificante e grande para os que estão ouvindo, Senhor, e para aqueles que vão ouvir ainda, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos corações das pessoas, nos nossos corações também, e que o que foi dito aqui, Senhor, não fique no esquecimento, mas que a nossa mente possa lembrar de todos os ensinamentos, Pai. Que possamos ser humildes, como o Senhor nos pede, que possamos reconhecer, Senhor, que o Senhor é que nos sustenta, que possamos colocar toda a nossa ansiedade nas Tuas mãos, e que o Senhor possa nos guiar, nos conduzir, Senhor, na Tua forte mão, durante essa jornada em que estivermos aqui neste mundo, ó Pai. Obrigado, Senhor, e abençoa Kaique, a irmã Yussá, o pastor. Abençoa esses também, Senhor, que estão ouvindo nesse momento essa live, Senhor. Que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um, Senhor, deles. Que possa, Senhor, dar o entendimento da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.